Não, eu não estou a ficar agitado. Está. É que eu estou a dizer, este tribunal precisa de perceber. Chegou a ser este. Doutora, faz favor, a doutora tem os documentos. Eu não tenho, eu já não tenho contato com isso há muitos anos, faz favor. Pode-me reavivar a memória. Porque pode ser até que eu esteja a dizer que isto aqui era quando não era. Não sei se me faz esse favor. Porque são detalhes que me escapam. Escapam a qualquer ser humano. Mas eu estou mesmo a perguntar que é para produzir prova. Doutora. Deixe-me terminar, por favor. Disse com muita certeza que foi o réu que criou. Eu mandei criar. Sim. E que era um dos acionistas, inicialmente. E mais 2 oficiais superiores do CIS. Perdão, mais 2 oficiais. Não disse oficiais superiores. Mais 2 oficiais do CIS. Doutora, eu vou lhe colocar a questão da seguinte maneira. Não deve colocar a questão. Desculpa, vou responder da seguinte maneira. O ato de criar empresas era como se fosse uma decisão, era uma prática diária minha. Se eu tivesse uma operação que eu quero infiltrar espiões, por exemplo, numa unidade econômica em Tete, em Moatize, ou em Cabo Delgado, em Palma, estes iam sob cobertura de uma empresa. Se eu encontrasse uma empresa já existente, fazíamos aquilo que a gente faz. Recruta gente que já está lá, procura as possibilidades operativas, vê os objetivos que nós temos, levamos algum tempo a sensibilizá-los de que, olha, nós precisamos de informação com este perfil, ok? Vamos ver se aquelas pessoas cooperam ou não. Mas haviam situações em que nós precisamos de estar presentes como provedores de serviço. Por exemplo, em Tete, nós precisamos de um hotel, não é? O hotel que nós precisamos vai nos permitir a recolha de informação. A partir daí, em função do volume, eu decido criar. Então, por dia, mandei criar 2, 3, 4, 5. Qual era a pergunta, Ministério Público? Que eram os acionistas da Chopela Simples. no ato de Constituição? Simples. Meritíssimo. Esta questão de Tete ainda vai chegar lá. Meritíssimo. Espera. Eu como estou a dizer, nos Vai autos, chegar. nos documentos... As perguntas sobre o hotel de Tete serão feitas. Não precisa antecipar. Está a antecipar respostas. Quando chegar a hora de perguntas sobre se o hotel de Tete era de CISI ou não, se era seu hotel específico, então não precisa antecipar a resposta. Agora responde só aquela pergunta. A chegar a hora que há de responder se aquele hotel era seu ou não, se era do CISI, se era de cobertura, tudo isso, vai responder. Agora responda a pergunta, só. Meritíssimo. Qual era a pergunta, doutora Shell? Por favor. Sim. Posso prosseguir? Obrigada. Sim. Mas ainda não respondeu. Qual era a pergunta? Respondeu dizendo que, inicialmente, o réu era um dos acionistas. Sim, tinha mais 2 quadros do CIS. Exato, mais Exatamente. 2 quadros do CIS. Sim. Recorda-se das percentagens do capital? Se não se recordar também... Doutora, não me diga que recordo, se recorda. faz favor. Desculpe. Sim, vamos. Obrigada. Eu estou a pedir para me confirmar o que estiver. Eu vou confirmar. Eu não tenho problemas em ler documentos, já disse. Vou ler, traga-me tudo. Vou confirmar o que eu souber. Muito bem, mas a pergunta... Eu vou confirmar. A pergunta é simples. Recorda-se. A resposta também foi simples. Não se recorda. É o mesmo que dizer. Vamos perguntar continuar. a um padeiro. Qual foi o último pão que puseste no último carregamento de ontem? Não. Simples, por criar empresa para mim. Não é verdade. Não é verdade. Para mim é verdade. Essa é sua explicação. Essa é sua explicação. Não vejo porque está a ficar agitado. Não, eu não estou a ficar agitado. Está. É que eu estou a dizer, este tribunal precisa de perceber. O tribunal precisa de perceber que há especificidades. Desculpe, um momento. Não, um momento. Fala depois. Eu estou a falar depois disso. Esse gesto de falar depois. Eu estou a falar é o gesto de alguém que está a ficar saturado. Gratíssimo. Para uma pessoa normal. Então, vamos lá. Ficar calmo. E responder a pergunta. Recorda
das percentagens? Não me recordo. Ponto. E qual é o problema aí? Meritíssimo. Não se recorda. Agora, se o Ministério Público entender que quer lhe confrontar com documentos para dizer qual é a percentagem que o réu tinha na Chopela Investimentos, vai lhe confrontar com esse documento. Mas a pergunta que lhe interessava era saber se recorda da percentagem da sua participação. Só isso. Por hora. Não há motivo de ficar agitado, como já está a ficar. Meritíssimo, estamos há 20 minutos só por uma pergunta. Desculpe. Podemos Eu estou a ficar. dizer, Podemos eu estou a ficar. dizer. Podemos ficar. Uma hora de tempo. Com uma pergunta, não é? Embora eu exagero, não é isso? Mas estou à o que espera o do tribunal quer essencial. dizer é o seguinte: não é o réu quem determina qual é o tempo de cada pergunta. Não é? Se for a responder de forma objetiva, é claro. Por exemplo, se respondesse, sabe qual é a porcentagem que tinha? Não me recordo. Pronto, já estava a fazer uma outra pergunta. Não havia de ficar nem 3 minutos. Mas a resposta que eu dei é se eu não me recordo, Meritíssimo. Eu disse Sim, isso. pronto, não se recorda. Já está feito. Já disse. É que depois de dizer que não se recorda, começou a dizer outras coisas. Não, eu não me recordo porque criar a empresa para mim era que nem um padeiro, era... Ei. Meritíssimo, eu quero falar dívidas ocultas, faz favor. Estamos a ir para o mato quando temos que ficar na cidade. Não estamos a fazer Vamos isso. discutir na cidade, Não estamos a Meritíssimo. fazer isso. Estamos a dividir bem os fatos. Os fatos estão a ser discutidos. Estão a ser discutidos de fase por fase. Tudo estamos a discutir aqui é dívidas ocultas. Peço para fazer como fizeram com o Indo-Pacífico. Dê-me os documentos e eu vou confirmar. Se Não sim, será se não será como o réu determina. Não será como eu determino. 10, 5, 15, 7 anos. Todos os dias eu crio empresas, Meritíssimo. Minha tarefa é pensar na segurança do país. Peço. Não é pensar na legalidade, como eu vou estar à frente do tribunal, vão perguntar isso. Não vamos. Quero saber quem é este, depois é aquilo. Réu Antônio Carlos de Meritíssimo. Rosário. Muito Réu Antônio Carlos de Rosário. Existem muitas pessoas cujas tarefas são garantir a segurança desse país. E nem todas elas estão aqui presentes. Umas vêm como declarantes. Outros estão aqui como réus. Por alguma razão estão. Então, responda às perguntas do Ministério Público de forma clara, objetiva, para ficar claro e passarmos para outra pergunta, porque já está a ficar chateado. Antes de ter 50 perguntas. Lá vem muitas perguntas. Pelo que eu vi no início eram 200. Ou mais. Ou mais. Então, se agora já está assim, como estará às 17, 18 horas? Meritíssimo, esta pergunta já me foi feita mais de 1000 vezes na PGR. Para a informação do tribunal. Sim. Mais de 1000 vezes. Está bem, mas uma coisa... Já juntei os autos. Um momento. Eu já estive com a doutora Sheila não sei quantas vezes. Eu sei. Então eu não percebo qual é o problema. Eu sei. Vamos falar de dívida porque isto o povo quer saber de Um momento. Não me pergunte quem era, quem não era, porque era a minha tarefa. Um momento. Será Meritíssimo, faz favor, perguntado. o povo quer saber de dívidas. Vamos falar de dívidas. Não levante a voz. Muito obrigado, faz favor. Não levante a voz. Não levante a voz. Não levanta a voz. Por que está a levantar a voz? Quer ameaçar o tribunal? Não estou a ameaçar. Meritíssimo. Tem população a morrer em Cabo Delgado. Então Por quê? baixe. Porque nós facilitamos. Então baixe o volume da sua voz. Então pronto. Então, Tem esta consciência que eu quero que Baixe o tribunal volume da tenha. sua Faz favor. voz. Baixe o volume da sua voz. Muito obrigado. Baixe. Muito bem. E depois tem mais uma coisa. Tudo que estamos a tratar aqui é das dívidas. Chopela é dívida. Oculta. Não é dívida, Chopela. Então, Chopela não é dívida, nunca foi. Um momento. Chopela é dívidas Isso eu provo, ocultas. está nos autos. Chopela é dívidas Obrigado. ocultas conforme... Não é, nunca foi. Não, se for a cortar raciocínio do tribunal, vai dizer o que o juiz concluiu, porque não está a deixar terminar a frase. Não é? Chopela é dívidas ocultas, porque consta da acusação fatos que têm a ver com Chopela. É por isso que está a ser questionado.
sobre Chopela. Então, deve responder isso. Porque se não responder de forma clara e objetiva, vai ficar aqui hoje, amanhã, outro dia, pode ser 7 dias, 8 dias a responder questões. Porque as questões não vão deixar de ser feitas. Não vão deixar de ser feitas as questões. Essas questões ali, podemos parar assim, perdemos um tempo a discutir isto. Para o senhor ficar calmo e... Eu quero ficar um mês a explicar ao povo meritíssimo. Exatamente. 3 dias não é pouco. Está bem. Eu já venho desde 2015. Muito bem. Trabalhar. Muito Então, bem. eu já percebi que a vossa tática é arrastar, e eu estou disposto. Quando chegar a 20 horas, manda toda a gente embora. Ficamos Senhor nós Antônio os Carlos três Rosário. aqui, explicar. Porque este assunto aqui está a incendiar o país. Então, os tribunais, os órgãos de direção de justiça têm que ter consciência que temos que procurar a verdade material. Não vamos andar aqui com pretextos. Senhor Muito Antônio obrigado, Carlos Rosário, não há vossa intenção, incluindo o Tribunal, o Ministério Público, de fazer isso que o senhor está aí a dizer, na qualidade de réu. O Tribunal não tem essa intenção e o Tribunal não vai. Fez o que está manifestamente alterado. Está muito Não alterado. faz sentido. Mas pode ficar tão alterado. O tribunal nem vai se alterar. Vai ficar a ouvir seus berros, seus gritos e vai lhe advertir para não fazer. Responda as perguntas de forma clara e objetiva. Só isso. O que estamos a tratar aqui é dívidas ocultas. E não é o réu que escolhe o que tem que ser perguntado e o que não deve. Como deve ser perguntado e como não deve. Não é o réu que escolhe no tribunal. O réu no tribunal obedece.